Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar mais uma vez do nosso quadro Tirando as Dúvidas. E uma das grandes dúvidas que assola toda a humanidade, todos os nossos alunos, eu acho que todo mundo tem uma dúvida, é a seguinte. E o pessoal pergunta muito em nossos cursos: o que é Deus? É uma pergunta enigmática e difícil de ser respondida. Mas nós vamos tentar elucidar essa questão com uma metáfora, que se você prestar muita atenção, vai ficar indelevelmente gravado na sua consciência e você nunca mais vai esquecer do que é Deus. Então vamos comparar isso, vamos falar aquilo que eu chamo de a metáfora da lanterna. Imagine que você tem uma lanterna e que quando você liga essa lanterna, vai abrir um foco. Eu vou pedir para a Beatriz colocar aqui do nosso lado depois uma ilustração de um foco de luz. Nós vamos perceber que nesse foco, na saída da lente, esse foco é pequeno e depois ele vai crescendo e vai crescendo e vai tomando dimensões grandes até ter o final do alcance dessa luz. Então imagine que na saída aqui da lanterna, do foco, se você colocar a mão, você queima a tua mão de tão quente. É a luz pura. E à medida que essa luz viaja na imensidão do espaço, ela vai esfriando, 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 até formar uma risca branca, uma lista branca na parede, por exemplo. É o fim da linha. Quando essa luz alcança essa distância, é porque ela já congelou. Enquanto ela viaja no espaço-tempo, ela é uma onda. Quando ela chega no seu final, ela se torna uma partícula e se manifesta. Imagina que dentro da lanterna existe uma lâmpada. Esta lâmpada é a geradora de toda essa luz. E esta luz é amorosa. E isso nós chamamos de Deus, o Criador, o vácuo quântico, o todo. Essa luz, quando ela se manifesta do outro lado, bem distante da fonte geradora, aquela frequência que quando saía aqui do foco da lanterna, era uma frequência de baixa amplitude e alta frequência. À medida que ela viaja no espaço-tempo, ela vai aumentando a sua amplitude e diminuindo a tua frequência, até ficar uma lista. Que nós pensamos que não tem frequência, mas tem. Tudo no universo está em movimento, tem uma leve frequência. Isto é a luz manifestada em forma de partícula. Esta partícula, que nós chamamos de átomo, porque é a menor partícula, ela também é amorosa, porque a fonte geradora é a luz amorosa. E estes átomos começam a se reorganizar, a unir-se. Eu vou usar a parede aqui para que vocês possam ter uma ideia melhor. Esse átomo, vamos pegar exemplo desta mandala, vamos imaginar que aqui seja átomos, e este átomo começa a ligar a outro átomo. E essa ligação atômica gera energia. Um átomo, quando ele liga-se a um outro átomo, gera um elemento. Dois elementos, quando se unem, formam uma molécula. Duas moléculas, ou três, quando se unem, formam uma célula. Esta célula forma tecido, que forma um órgão, que forma um sistema e que forma um corpo. Essa união amorosa, ela provoca energia, e energia é luz. Isto significa que aquilo que congelou-se começa a aquecer novamente, numa tendência de voltar ao Criador. E isso nós chamamos de dimensão. Imagine que quando ela está aqui em forma de partícula, ela está na última dimensão.
a dimensão zero. E quando ela começa a se agregar, que vai se formando os cristais, ela passa-se para a segunda dimensão. Depois ela começa a desenvolver moléculas e vida. Ela passa para a segunda dimensão, que é as árvores, toda a nossa fauna, porque começa ali um princípio de vida. E aquilo começa a voltar e a crescer. Passa para o terceira dimensão, que é os animais, e é onde nós estamos. Quando nós chegamos no topo da terceira dimensão, nós já somos considerados humanos. Nós desenvolvemos um pensamento. Eu penso, logo existo. Eu reconheci que eu sou. Eu existo. É nesse momento que começa a dúvida. Então nós vamos voltar numa parábola do Cristo, para que você possa entender isso, como Cristo relatou essa volta. E ele fala do filho pródigo. O filho estava com o pai, e resolve sair. O pai o permite e ele vai. E vai bem longe do pai. E gasta toda a sua fortuna, ou seja, queima toda a sua energia. Quando ele chega no final da sua trajetória, ele percebe que ele está só. E que ele está comendo bolotas com os porcos. Então ele pensa, eu não sou isso aqui. Os empregados de papai vivem melhor que eu. E eu vou voltar para o pai. Essa é a grande decisão que nós precisamos tomar. Quando eu reconheço que eu não sou o corpo, que eu não sou a mente. Se eu não sou corpo e nem mente, quem eu sou? É nesse momento que começa então a se despertar e eu começo a entrar na quarta dimensão. Quando eu coloco o pé na quarta dimensão, eu começo a mudar os meus princípios. E quando eu começo a mudar os meus princípios, eu começo a me voltar para a luz. Olhar a luz mais de perto e desejar o retorno à luz. Eu começo a minha trajetória de volta ao Pai. E tudo aquilo que se concentrou, que manifestou, que se tornou partícula, tende a voltar para o Pai. É por isso que tudo que existe, existiu e existirá no universo é Deus manifestado. Portanto, o nosso corpo é Deus, eu sou Deus, esta mandala é Deus, esta parede é Deus, tudo que existe é Deus manifestado e tudo tende a retornar para o Pai. Mas isso é uma outra história que nós vamos contar depois, como acontece esse retorno. Agora, é importante saber o que é Deus. Então, o que é Deus? Tudo que existe. Tudo que está no mundo manifesto e no mundo não manifesto. E nós também, em um outro vídeo, mais para frente, nós vamos falar da dualidade. Como nós vamos acabar com esse dilema da dualidade. Por hoje, é o que eu tinha para vocês, essa explicação de Deus. Deus é a fonte de luz, o Criador. A luz emitida, parte dele, viaja pelo espaço, em forma de onda, vai perdendo a frequência, manifesta-se na forma material e depois, por ser amoroso e por saber que também é luz, volta para o Pai. Agradeço a todos pela atenção, ficou um vídeo mais ou menos longo, mas espero que vocês tenham gostado. Coloca embaixo nos comentários o que você achou, quais as dúvidas que você ainda tem, para que nós possamos gerar mais conteúdo para você.
dê seu like e distribua para os seus amigos, para que todos tenham esta informação. Eu fico por aqui, eu sou o Ivo, vocês vão me encontrar também no Instagram como Ivo Terapeuta. Siga-me, porque lá nós também fazemos conteúdos toda semana. Abraço a todos.